Cara, eu tô precisando voltar a falar sobre cinema, velho. Voltar a falar sobre arte de maneira geral, assim. Tem muito tempo que eu não faço. Esse vídeo é sobre Não Olhe Pra Cima, no filme do Adam McKay, diretor de A Grande Aposta, diretor de Vice, que voltou às suas raízes, vamos assim dizer, né? Quando ele estourou com comédias, ele estourou com sátiras, e agora ele volta justamente às sátiras em seu filme mais ambicioso, afinal conta com um elenco estrelado, com um grande orçamento, distribuição muito ampla da Netflix e por aí vai. Então nós temos um grande filme, e que eu assisti no dia do lançamento, isso já tem quase uma semana, mas é um filme que continua sendo muito falado. Acho que como todo mundo esperava, né? É um filme que ele rende muita coisa pra ser conversada, ele rende muito debate. E eu gostaria de falar sobre essa coisa do ridículo que o filme traz, né? Afinal, uma sátira. Sátira nada mais é do que você pegar um assunto sério e usar do ridículo pra expor aquilo. Quase como uma voz de denúncia, quase como uma voz ali de você realmente expor as coisas de maneira ridícula, de maneira totalmente descompromissada, vamos assim dizer, com um humor que é constrangedor. Isso é uma sátira, basicamente sua essência, e que Não Olhe Pra Cima justamente ele é uma sátira. Só que o ridículo que as sátiras possuem em Não Olhe Pra Cima, ao mesmo tempo que é sua virtude, ao mesmo tempo é sua fraqueza. Porque o ridículo de Não Olhe Pra Cima, aquilo que é mais absurdo de Não Olhe Pra Cima, em comparação com nossa realidade, não é tão ridículo e tão absurdo assim, infelizmente. O filme ele traz uma alegoria muito próxima das mudanças climáticas, acompanhando ali cientistas falando, acompanhando a grande mídia falando, grupos sociais falando e por aí vai a respeito disso. Mas também, como nós estamos em tempos pandêmicos, já temos quase 2 anos de pandemia, o assunto e as alegorias e metáforas e, enfim, as sátiras que o filme faz, traz muito bem esse diálogo com o tempo que vivemos. Dentro desses 2 anos, quantos políticos negacionistas você já viu? Quantos grupos negacionistas têm uma voz absurda que você já viu? Quantas mensagens ridículas você já recebeu? Quantas coisas totalmente sem cabimento e sem lógica diante da realidade que vivemos você já percebeu nesse tempo? Que é basicamente o que acontece em Não Olhe Pra Cima. As pessoas estão vendo o cometa chegar e simplesmente ignoram e simplesmente fingem que aquilo não está acontecendo, se preocupando com outras coisas. Nós vemos lá políticos que simplesmente tratam a situação de qualquer maneira. Nós vemos grupos empresariais que veem aquilo, na verdade, uma oportunidade para fazer algo do seu bem interesse. E simplesmente a realidade é essa. Nós vemos aí, então, absurdos atrás de absurdos, ridículos atrás de ridículos, coisas totalmente sem cabimentos acontecendo todo santo dia. Então é por isso que quando a gente analisa a narrativa de Não Olhe Pra Cima, principalmente o ponto de partida de que aquilo é uma sátira, quando a gente compara com a realidade, ela perde força, porque nossa realidade é pior do que a do filme. A gente só não tá diante de uma catástrofe, assim, de um cometa, mas nós temos inúmeras catástrofes acontecendo pouco a pouco, dia após dia, diante de nós, e nós vemos exatamente as mesmas decisões serem repetidas e pouco caso de quem poderia fazer alguma coisa. Então Não Olhe Pra Cima, ele tem uma mensagem muito clara. Lógico que toda arte é subjetiva, toda arte carrega uma porção de subjetividade. Uma pessoa pode assistir aquilo e pode tirar interpretações de determinada linha, outra pessoa pode assistir aquilo e trazer algo absolutamente oposto do primeiro, mas que é fato que o filme ele traz uma mensagem específica. O Adam McKay e todos os envolvidos, eles trazem uma mensagem específica no filme. Enquanto alguns estão falando não olhem pra cima, negando totalmente a realidade na qual vivemos, a gente que entendeu aquilo ali, poxa, continuemos a olhar pra cima e levantar ou tentar levantar a cabeça das pessoas que estão ao nosso redor, que estão olhando pra baixo. Vamos continuar olhando pra cima, vamos continuar tendo essa consciência da realidade que vivemos, porque é exatamente isso sobre o que se trata. É tão preocupante isso, você analisar que em 2021, últimos dias de 2021 já, nós estamos conversando a respeito de um filme que satiriza a realidade, mas que a nossa realidade é pior do que um filme satírico. Isso é muito louco. E é por isso e outras coisas que eu vou continuar olhando pra cima. A nossa realidade precisa mudar e isso começa na gente. Para que as sátiras que vão passar a ser lançadas agora, que elas sim sejam ridículas em comparação com a nossa realidade. E não a nossa realidade seja mais ridícula do que uma sátira. Porque quando isso acontece, é porque nossa situação é preocupante.